Você já parou para pensar como organizamos o nosso tempo? Dias, semanas, meses, anos. Parece algo tão óbvio, tão natural, que a gente nem questiona. Mas a verdade é que a forma como contamos os dias, como dividimos o ano, é uma das maiores invenções da humanidade. Resultado de séculos de observação, ciência e até mesmo política. Hoje, no Eco da História, vamos desvendar a fascinante jornada do calendário, desde as primeiras tentativas de nossos ancestrais de entender os ciclos da natureza, até o sistema que usamos em nossos celulares e agendas. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai mudar a sua forma de ver cada dia que passa. Se você também se pergunta como é que a nossa sociedade virou esse emaranhado de regras, leis e costumes, já curtiu o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente volta no tempo para entender como tudo isso começou. Para começar nossa história, precisamos voltar aos primórdios da civilização. As primeiras sociedades humanas, especialmente aquelas que desenvolveram a agricultura, tinham uma necessidade fundamental: prever os ciclos da natureza. E a forma mais óbvia de observar a passagem do tempo era olhando para o céu. Civilizações como sumérios, egípcios e babilônios foram pioneiras. Eles foram os primeiros a registrar a contagem do tempo com base nas fases da Lua e no ciclo solar. A Lua, com suas mudanças visíveis, era um relógio natural. Um mês lunar dura cerca de 29,5 dias, e a observação de suas fases permitiu organizar atividades de curto prazo. No entanto, para a agricultura, o ciclo solar era mais importante, pois determinava as estações. Os egípcios, por exemplo, desenvolveram um calendário solar de 365 dias, que era crucial para prever as cheias anuais do rio Nilo, evento vital para a fertilidade de suas terras. Eles dividiam o ano em 3 estações de 4 meses, baseadas nas cheias, no plantio e na colheita. Esse calendário egípcio foi um dos mais precisos da antiguidade. Mas não foram apenas as civilizações do Crescente Fértil que se destacaram. Do outro lado do mundo, os maias na América Central e os chineses na Ásia desenvolveram calendários incrivelmente sofisticados, com base em observações astronômicas complexas e ligadas a rituais religiosos e profecias. O calendário maia, por exemplo, tinha ciclos múltiplos que se interligavam, mostrando um conhecimento profundo dos movimentos celestes. Esses primeiros calendários, embora diferentes entre si, compartilhavam um objetivo comum: trazer ordem e previsibilidade a um mundo que, para nossos ancestrais, era cheio de mistérios e dependente dos caprichos da natureza. Agora, vamos para Roma, onde a história do calendário é um exemplo clássico de como a necessidade e a intervenção política podem moldar a forma como contamos o tempo. O antigo calendário romano era, para dizer o mínimo, uma bagunça. Ele tinha originalmente apenas 10 meses, começando em março, e um ano de 304 dias. Havia necessidade de adicionar dias intercalados de forma irregular para tentar alinhar o calendário com o ano solar, o que gerava uma enorme confusão. Sacerdotes e políticos manipulavam o calendário para estender mandatos ou encurtar dívidas, tornando-o uma ferramenta de poder e não de precisão. Imagine a dificuldade de agendar eventos ou planejar colheitas com um calendário tão instável. Foi nesse cenário de desordem que entra em cena uma das figuras mais importantes da história romana, Júlio César. Em 46 a.C., percebendo a necessidade urgente de uma reforma, César, com a ajuda do astrônomo Sosígenes de Alexandria, instituiu o calendário juliano. Este foi um divisor de águas. O calendário juliano estabeleceu um ano de 365 dias, com um ano bissexto a cada 4 anos, adicionando um dia extra em fevereiro para compensar a diferença de aproximadamente 6 horas entre o ano civil e o ano solar, para corrigir o descompasso acumulado. O ano de 46 a.C. teve que ter 445 dias, sendo conhecido como o Ano da Confusão. Mas o resultado foi um calendário muito mais estável e preciso, que seria usado por mais de 1.600 anos em grande parte do mundo ocidental. A reforma de Júlio César foi um ato de gênio administrativo e científico, que trouxe ordem a um sistema caótico e pavimentou o caminho para o calendário que usamos hoje. O calendário juliano foi uma grande melhoria, mas não era perfeito. Ele tinha um pequeno erro. A cada ano, ele errava cerca de 11 minutos em relação ao ano solar real. Parece pouco, certo? Mas, ao longo dos séculos, esses minutos se acumularam. Por volta do século XVI, a defasagem já era de cerca de 10 dias. Isso causava um problema sério para a Igreja Católica, pois a data da Páscoa, que é calculada com base no equinócio da primavera, estava se afastando cada vez mais da data astronômica real. Foi então que, em 1582, o Papa Gregório XIII tomou a iniciativa de promover uma nova reforma, criando o calendário gregoriano. A solução foi drástica e, para muitos, um tanto bizarra.
Para corrigir o descompasso acumulado, 10 dias foram simplesmente pulados no mês de outubro de 1582. Assim, o dia 4 de outubro foi seguido diretamente pelo dia 15 de outubro. Imagine a confusão. As pessoas foram dormir em uma data e acordaram 10 dias à frente. O calendário gregoriano era usado só por países católicos. No entanto, devido a rivalidades religiosas e políticas, muitos países protestantes e ortodoxos se recusaram a adotá-lo imediatamente. Eles viam a reforma como uma imposição papal, mesmo que reconhecessem a necessidade de um calendário mais preciso. Essa resistência fez com que a adoção universal do calendário gregoriano levasse séculos, gerando um período de grande confusão na contagem do tempo em diferentes partes do mundo. Mas no final, a precisão científica prevaleceu sobre as disputas religiosas. A transição para o calendário gregoriano foi um processo lento e por vezes conturbado. O Reino Unido e suas colônias, incluindo o que viria a ser os Estados Unidos, só adotaram o novo calendário em 1752. Isso significou que, por quase 2 séculos, a Inglaterra e seus domínios estavam atrasados em relação a grande parte do continente europeu. A mudança gerou protestos. Muitos achavam que estavam perdendo 11 dias preciosos de suas vidas, mas as maiores resistências vieram dos países ortodoxos orientais, como a Rússia e a Grécia. Por motivos religiosos e culturais, eles demoraram ainda mais para fazer a transição. A Rússia, por exemplo, só adotou o calendário gregoriano após a Revolução de 1917. Isso significa que eventos históricos importantes, como a Revolução de Outubro, que aconteceu em 25 de outubro, no calendário juliano, na verdade, aconteceu no dia 7 de novembro, no calendário gregoriano. Essa diferença gerou, e ainda gera muita confusão em livros de história. Hoje, o calendário gregoriano é usado como padrão civil internacional na maioria dos países do mundo. Ele é a base para o comércio, a diplomacia, as viagens e a comunicação global. É importante lembrar que vários outros calendários ainda coexistem e são usados para fins religiosos ou culturais por diferentes comunidades ao redor do globo, como o calendário islâmico, o hebraico, o budista, o chinês e muitos outros. Cada um deles carrega sua própria história e significado, mostrando a diversidade das formas humanas de organizar o tempo. Agora que entendemos a jornada do calendário, vamos olhar para a estrutura que usamos hoje. Nosso calendário é um calendário solar, com 12 meses e 365 dias, ou 366, em anos bissextos, alinhado com o ciclo de translação da Terra ao redor do Sol. Mas você já se perguntou de onde vêm os nomes dos meses e dos dias da semana? A semana de 7 dias, por exemplo, tem suas raízes na tradição judaico-cristã, associada à narrativa bíblica da criação do mundo em 7 dias. Os nomes dos dias da semana em português, como segunda-feira e terça-feira, vêm da tradição religiosa. Já em outras línguas, eles têm origem em deuses nórdicos e romanos. Já os meses se originam da mitologia. O primeiro mês é inspirado no deus romano Janus, que representa portas, começos e fins, olhando tanto para o passado quanto para o futuro. Março é uma homenagem a Marte, o deus romano da guerra, pois era o mês em que as campanhas militares recomeçavam após o inverno. Julho e agosto são dedicados aos imperadores romanos, Júlio César e seu sucessor, o imperador Augusto. Essa é uma prova de como o poder e a cultura de uma civilização podem deixar marcas duradouras na forma como organizamos o nosso tempo. É fascinante como elementos de diferentes culturas e épocas se entrelaçaram para formar o calendário que hoje usamos de forma tão automática. A história do calendário é uma história de constante evolução e adaptação. E essa evolução não parou. Mesmo hoje, há propostas de calendários fixos e reformados que surgem de tempos em tempos. Alguns defendem um calendário com meses de duração mais uniforme, ou com um número fixo de semanas por ano, para simplificar a organização e evitar as irregularidades do nosso sistema atual. Além disso, com o avanço da tecnologia, surgem novas discussões sobre o tempo atômico, que é a base para a medição de tempo mais precisa do mundo, e sobre a necessidade de fusos horários unificados em um mundo cada vez mais globalizado. Há até mesmo debates sobre o abandono do calendário tradicional em ambientes digitais, onde o tempo pode ser medido e organizado de formas completamente novas, desvinculadas dos ciclos naturais. A forma como contamos o tempo está intrinsecamente ligada à nossa sociedade, à nossa tecnologia e às nossas necessidades. O que começou como uma ferramenta agrícola, hoje é um sistema complexo, que influencia a economia, a ciência e a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. O futuro nos reserva novas formas de medir e experimentar o tempo, mas a base, construída por nossos ancestrais, continuará a ser o ponto de partida. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela fascinante história do calendário. Vimos como a contagem dos dias,
que nos parece tão trivial, é na verdade uma das maiores conquistas da humanidade, resultado de milênios de observação, inovação e adaptação. Desde os ciclos lunares da antiguidade até os debates sobre o tempo atômico, o calendário é um testemunho da nossa busca incessante por ordem, previsibilidade e compreensão do universo. Ele nos conecta ao passado e nos projeta para o futuro, moldando a forma como vivemos, trabalhamos e sonhamos. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você já tinha parado para pensar na complexidade por trás do seu calendário de parede? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Adoraríamos saber o que você pensa. E se você gostou de desvendar os segredos do tempo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Eco da História e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!